Oi, gente, estamos em março de 2025 e olha, nesse momento, Passo Fundo tem mais de 100 prédios sendo construídos, em construção na cidade. Será que vai ser um ano realmente de consolidação do mercado imobiliário? Será que tem comprador para todos esses imóveis? Tem mão de obra suficiente? Bom, nós vamos agora atualizar o setor da construção civil em Passo Fundo. Está começando o Pod Café, o podcast oficial do programa Café Expresso, aqui da Rádio UPF. Eu já vou te avisando aí que esse conteúdo, ele está disponível em áudio e vídeo no Facebook da Rádio UPF, no nosso canal no YouTube, também no Spotify, no nosso canal de conteúdo, você procura lá como Rádio UPF+. Nosso convidado aqui no estúdio, claro que tinha que ser o Cristiano Basso, ele que é o presidente do Sinduscon de Passo Fundo. Cristiano, muito bem-vindo, que prazer pra gente te receber aqui, viu? Olá, tudo bom, Thaís? Para mim também é um prazer e, logicamente, falar desse crescimento maravilhoso da nossa cidade e que a construção civil é protagonista disso, né? Cris, eu queria começar te pedindo para falar sobre o passado. Quem foi embora de Passo Fundo 20 anos atrás e retornou agora, veio visitar a cidade, encontra uma outra realidade. Como é que a gente conta em palavras o que mudou visualmente nesses últimos 20 anos em Passo Fundo? Olha, com certeza mudou muito a paisagem da cidade. Eu tenho conversado com muitas pessoas, principalmente da região metropolitana, e parece que Passo Fundo é longe de Porto Alegre para os porto-alegrenses, né? Não para a gente que vai mais seguido, né? E realmente ele impactou muito a diferença nesses últimos 20 anos da construção civil. Quando você sobrevoa Passo Fundo, principalmente, você vê, ela tem um aspecto de metrópole, né? E isso sim, isso é da pujança da construção civil, dos players que estão no mercado. Já tivemos muitos players consagrados na década de 80, 90, mas a partir dos anos 2000 mudou o cenário. A gente pode dizer, Cris, que Passo Fundo se espalhou um pouco mais, assim, ele cresceu nas suas extremidades, assim, não só no centro, com edifícios altos, por exemplo? Sim, a gente tem hoje bairros consolidados já em edificações, no caso da Vila Rodrigues, da Vila Fátima, também um pouco na Vergueiro, né? Então são bairros que já eram tradicionais, mas não tinham tantos prédios, né, antigamente. E realmente a cidade se espalhou, mostrando uma dimensão maior, né? Então você sobrevoando a cidade, você vê que ela está muito bem espalhada e com bastante edificações. Como é que foi o desempenho da construção civil no ano passado, ano de 2024, que números são esses que o Sinduscon acessou, junto com dados da prefeitura também? A gente teve um ano muito bom, Thaís, em virtude que a gente vem consolidando, principalmente a Construimóveis, que é a maior feira, né, do norte do estado, do ramo da construção civil e do mobiliário. Então, com números significantes, né, superando a cifra de 200 milhões, né, para 15 dias praticamente de feira, né, são números consideráveis. E a gente fechou o ano de 2024 de forma muito positiva, sabe? Então, para Passo Fundo, o crescimento, né, com praticamente 12 a 15 lançamentos tivemos em 2024. Não só na Construmóveis, durante o ano. Durante todo o ano, né? Então isso mostra a pujança do mercado e principalmente a certeza do investidor, né? Do incorporador de começar um novo projeto. Quando a gente ouve o número pela primeira vez, chama muita atenção. 100 prédios, aproximadamente, sendo construídos nesse momento, em março de 2025 em Passo Fundo. É um dado que a prefeitura fornece ao Sinduscon. Perfeito. É muito prédio, Cristiano, não é? Que análise se pode fazer desse número? Esses números de mais de 100 edificações verticais em Passo Fundo, ele já vem há 3 a 4 anos já sendo recorrente, né? Porque você tira o alvará de construção e no passar dos anos alguns vão liberando as obras e vão entrando outras, né? Termina um, começa outra. E a gente vem sempre muito próximo desse número aí de 100 prédios ao mesmo tempo. Ele impacta mesmo, é considerável para uma cidade aí de em torno de 220 mil habitantes, tanto que Passo Fundo superou de muito longe Caxias do Sul, né? Pelotas, Santa Maria, que são cidades maiores em população e território, e está nos levando ao segundo posto, né, do polo da construção civil do estado, né? Então, ou seja, depois da região metropolitana, ali Porto Alegre, vem Passo Fundo. No interior, podemos dizer que é hoje
o primeiro lugar no Primeiro lugar no do interior, estado. com certeza. 100 é muito? É um número tranquilo para ser vendido, construído, em termos gerais, assim, sem edificações verticais? Eu não consideraria muito, porque eu tenho a informação que desses 100 prédios que estão sendo construídos e esse estoque aí que dá em torno de quase 6 mil unidades, mais de 70% está vendida, né? Então, Passo Fundo tem, principalmente a região norte, tem a cultura de compra na planta, de comprar com melhor preço inicialmente, de ter bons incorporadores com credibilidade, né, que entregam as obras. Isso é muito importante para a região, né, Thaís? Então isso mostra a certeza de investir em Passo Fundo, né, com tranquilidade, né, mesmo tendo várias construções ao mesmo tempo. Quem contabiliza esse dado é a prefeitura. O Sinduscon é uma entidade que representa não só Passo Fundo, mas Claro. também outros municípios aqui próximos e reúne hoje cerca de 90 associados, Cristiano? Exatamente. Não só da construção civil, né? O Sinduscon ele iniciou há mais de 40 anos, né, com muita força do mobiliário, né? Principalmente de indústrias de imóveis e com o tempo os incorporadores foram aumentando, né, as construtoras foram crescendo e hoje a gente tem a maioria dos associados como incorporadores construtores, né? Mas ainda temos associados do mobiliário também, que fazem parte desses 90 e poucos associados. Que bacana. Voltando ao número de 100 empreendimentos verticais, tem cliente para todo mundo? Tem cliente para todo mundo, até porque existe uma diversidade de produtos, né, Thaís? A gente tem desde os primeiros conjuntos habitacionais mais populares que são necessários em todas as cidades, como a gente tem também prédios de altíssimo padrão, que aí são para um nicho um pouco mais afunilado, né? E aqueles apartamentos de tamanho que a gente chama de tamanhos comerciais, médios, né? Que a maioria da população vai à procura do apartamento de 2 dormitórios, de 3 dormitórios também. Quem é o principal cliente destes imóveis em Passo Fundo, sejam eles verticais ou horizontais, condomínio de casas, que a gente já começa a ver há algum tempo na cidade? É o investidor ou é o morador mesmo? A gente tem um mix, isso é muito importante. É um 50%, 50%? Praticamente, porque ela é muito importante para você ter um equilíbrio, né? Porque às vezes o investidor ele muda de investimento, ele sai às vezes do imobiliário para ir para o banco, quando o juro está um pouquinho mais agradável, mas o que precisa balizar esse nível é o comprador final, é aquele que precisa da moradia, né? Então é importante que a gente venda para o consumidor final. O que impulsiona a construção civil em Passo Fundo? Nós temos aqui quais habilidades, Cris? Nós temos quais características que acabam impulsionando muito o mercado da construção civil? Eu costumo dizer que a construção civil ela está junto com todos os setores, né? Então você vê uma cidade que tem um viés universitário, né? Uma fama, né, de boas relações na questão da educação há muitos anos. Somos o 3º polo de medicina do sul do Brasil. Temos uma diversidade de serviços no comércio, né? Passamos a ser também uma cidade que tem indústria. Alguns anos atrás começou essa força também. E a construção civil ela abastece tudo isso, né, Thaís? Então, porque você tem, às vezes, pessoas que vêm trabalhar na cidade, precisam de moradia. Os próprios empresários que investem aqui, eles trocam de moradia, eles vão crescendo, né, na questão principalmente de investimento das empresas, a família muda. Então, a construção civil ela caminha paralelo aí a todos esses segmentos. Bom, o que você, como presidente do Sinduscon, mas também como CEO de uma construtora da cidade, não é o que se espera de 2025? O ano está recém começando, recém passamos o carnaval, né? Olha, eu costumo dizer que sempre início de ano é difícil você fazer uma visão assim do ano inteiro, porque o ano ele começa sempre um pouco mais devagar, as notícias de início de ano nem sempre são boas, né? Mas eu sou um cara muito positivo e acredito muito no potencial da minha empresa e também do setor da construção civil, sabe? Eu acho que a gente vai ter, talvez esses primeiros 3 meses que a gente está passando agora, até o final de março, uma acomodação em cima das taxas da Selic, né? Que é o maior impacto hoje para a maioria dos setores de investimento, como a construção civil.
mas no passar do ano as coisas vão se acomodar, né? A gente tem uma safra de soja que a gente sabe que pode ter algumas quebras, mas também sempre foi um setor do agro que abasteceu muito a parte do imobiliário, né? Então eu vejo de forma positiva. Talvez a gente não tenha tantos lançamentos como o 24, porque foram vários, então a gente tem um estoque à venda ainda, que é natural. Você, quando tem um grande ano de lançamento, você tem os próximos 2 anos com menos lançamento e mais venda de estoque. Mas eu vejo de forma muito positiva. Tem algum tipo de imóvel que vende mais em Passo Fundo, Cris, pela tua experiência e também diante dos números que o Sinduscon tem? O imóvel médio? O imóvel médio, o 2 dormitórios, é um imóvel que ele tem muita entrada, sabe? Ele é um bem comercializado. Passo Fundo também tem muita venda de estúdios por causa dos estudantes e também de pessoas que vêm para trabalho e precisam, às vezes, um apartamento mais compacto, de 30, 40 metros, né? O estúdio atende muito bem isso. O que a gente vê, a mudança que eu vejo de forma bem importante para Passo Fundo, é que os municípios da região estão vindo a Passo Fundo e comprando apartamentos maiores para os filhos, principalmente, que estão estudando aqui, como na UPF, nas outras entidades, para vir no final de semana e curtir isso também com os filhos. A família, ela se acomoda em Passo Fundo no final de semana, né? Ou seja, não cabe mais todo mundo, ou não é tão agradável ficar todo mundo num apartamento tão pequeno. Exatamente, porque antes era essa cultura, né? Compra uma kitnet, a antiga kitnet, para o filho estudar em Passo Fundo, né? E aí fazia o filho voltar para casa no final de semana. Agora o filho não quer voltar para o interior e os pais querem vir também para a cidade, que Passo Fundo é a cidade de referência do norte do estado, e a gente está muito bem servido, né, de shopping center, de restaurantes, né? A cidade está cada vez mais desenvolvida e bonita, né? Cris, tem mão de obra suficiente para fazer esses 100 prédios que hoje estão sendo erguidos em Passo Fundo? Agora tem, mas daqui uns dias não vai ter mais. Pois é, então explica melhor. Como assim agora tem, mas pode acabar? O que acontece, né, Thaís? A gente está numa fase que os profissionais estão envelhecendo, né? A construção civil, ela tinha uma tradição de que os novos profissionais que entravam no ramo da construção civil eram levados pelos pais. Então, os pais tinham uma carreira dentro da construção civil e levavam os filhos para começar sendo servente, depois passar a ser pedreiro, carpinteiro, enfim. E hoje o mercado está difícil porque a gente tem uma série de diversidades de serviços, oportunidades, a comunicação está diferente e esses jovens, eles estão abertos ao mundo. E a construção civil, às vezes, ela fica um pouco de lado para eles. O exemplo disso é que, às vezes, um pai aí que está na construção civil, ele tenta levar o filho para dentro da construção para ele criar uma carreira e o filho não quer. A maioria das vezes é isso. Então, a gente tem um envelhecimento do profissional, que a média no Brasil é acima de 45 anos já. Essa é uma idade alta? Para o nosso dia a dia hoje não, né? Porque hoje eu já estou com 50, não me considero velho, né? Mas para o meio da construção sim, porque ele é um meio para força. Que precisa fazer. Exatamente, né? A gente precisa ainda da juventude, como às vezes um time de futebol. Você pode ter o craque lá com 35, mas você precisa do de 22 para correr por ele, né? A construção civil também é assim. A gente precisa renovar isso. Então, com base nisso, nós estamos começando uma grande campanha que vem aí agora no mês de março, que é buscar esse jovem, né, através ir nas escolas, no ensino médio, conversar com eles, mostrar as carreiras das pessoas que ganharam a vida na construção civil de forma muito digna. É uma parceria junto com a Prefeitura de Passo Fundo? Prefeitura e o Senai. E o Senai. Com o Sinduscon, a campanha chama-se Vem Construir, uma campanha muito bonita, ela vai ser lançada no dia 17 de março. Para qualificar essa mão de obra e atrair principalmente o jovem que hoje não faz parte mais, não da mesma forma que antes. Essa idade média de 45 anos, ela se vê já nas obras em Passo Fundo? Sim, se vê nas obras. É uma estatística nacional, digamos assim. É uma estatística nacional porque, principalmente o profissional, Thaís, ele passa por um tempo de adaptação dentro de uma obra aí de uns 4 a 5 anos para ele se tornar um bom profissional de produção, que a gente chama, que é um profissional que rende muito na obra, né? Então, no levantamento da alvenaria, na carpintaria também, na formação das lajes, nos rebocos dos prédios, né? Então, precisa desse tempo. E o que a gente está tentando mostrar para os jovens é que
tudo na vida é com o tempo que a gente ganha a experiência, que a gente ganha mais dinheiro, né? A gente vai ganhando um pouquinho mais com o nosso investimento. Mas é uma fase não só ruim para a construção civil, é para muitos setores que também estão com dificuldades, né, de funcionários com habilidades. Agora me explica a parte que não vai ter mão de obra logo ali. Tu disse agora tem, mas daqui a pouco não vai ter. Como assim? É uma conta fácil de fazer. Se você fica muito tempo sem ter a entrada de jovens num setor, os profissionais que estão no setor vão envelhecer e vão se aposentar. Então você tem pouca entrada e depois você vai ter uma saída dessas pessoas do mercado. Se continuar dessa maneira de pujança de projetos, vai faltar gente para construir, né? Então tudo isso passa por quê? Passa, logicamente, por uma campanha de trazer pessoas para trabalhar, mas passa muito também pela industrialização da construção, que é uma necessidade que o Brasil já tem há muito tempo. Pois é, uma pergunta também que eu queria te fazer. Qual é o futuro da construção civil? Como substituir essa mão de obra caso ela diminua muito e rapidamente? O Brasil ele optou por um método construtivo que é o método do tijolo e da alvenaria, há muitos anos, em virtude da população grande, muitas pessoas trabalhando nesse setor. Ele tem um custo mais barato, né? Ele é mais, a aplicabilidade dele é tranquila, né? Só que o mundo não tinha essa mão de obra que o Brasil tinha. Você está falando do tijolo, do cimento, colocando exatamente. tijolo, a construção tradicional. Tradicional, né? Artesanal, que a gente chama, né? E o resto do mundo não, eles não tinham essa condição, então eles foram buscando outras alternativas de fechamento, de vedação, né? E é isso que o Brasil vai precisar no futuro. A gente vai ter que trabalhar com mais placas para substituir o tijolo, com fachadas diferentes. Você pode ver que as grandes edificações hoje em dia, elas têm muito vidro. Por que tem muito vidro? Ela dá uma nobreza, logicamente, ao empreendimento, mas praticamente o empreendimento ele é encapsulado. Você faz as lajes, né, do prédio e você vem fechando ele de vidro de forma muito rápida. Você não tem muito alvenaria, você não tem reboco, você não tem trabalho com argamassa, que é a dificuldade hoje em dia que a gente tem na mão de obra. Você deve ter visto muito disso em Dubai. Recentemente Sim. Você esteve lá como CEO da UNA, recebendo um reconhecimento internacional. Aliás, não é a primeira vez. Não é. Conta pra gente esse universo incrível da construção civil e da arquitetura que você viu lá. Dubai, logicamente, é uma inspiração, porque lá a gente costuma... As pessoas que vão lá, elas podem ver que tudo é possível, né? Logicamente que o orçamento de Dubai é bem diferente do nosso. Lá não tem limites para nada, né? Então eles constroem de forma absurda, né? Você vê lá um deserto transformado numa metrópole, né? Uma coisa... Em pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo, né? Mas o que a gente vê lá é que existe a construção convencional como a no Brasil, mas para edificações mais baratas, possivelmente para uma população mais pobre, que trabalha, né, principalmente servindo Dubai, mas as grandes construções, os arranha-céus, eles já são muito tecnológicos, né? A gente vê muito vidro, muito ACM, muito componente diferente que a gente não vê aqui no Brasil. E muito rápido a construção também, eles têm uma jornada de trabalho maior do que a nossa lá. Quantas horas? Quase 12 horas diárias, né? Então, isso e praticamente um dia de folga semanal. Eles têm a comunidade indiana, né? Então, muitas pessoas para trabalhar, eles investem muito em trazer pessoas de outros países para trabalhar. O que está acontecendo no Brasil, né, Thaís? De forma Venezuela, né? A gente está na cidade, isso, tem né? também natural Cuba, isso. Venezuela. Então, mas é uma inspiração porque você consegue trazer coisas diferentes que podem dar certo, né? Dentro da minha empresa eu faço muito isso nas minhas viagens, eu trago alguns insights que depois a gente consegue aprimorar no dia a dia da nossa cidade. Você vai conseguir trazer para a tua empresa todo o ouro que você viu lá ou ainda não temos essa cultura? Porque deve ser muito ouro, não é? Tem extravagâncias, né, Thaís? O melhor de você ver lá não é tentar trazer aquilo para cá, mas ver principalmente o requinte, o toque final, a qualidade dos serviços. Isso eu constatei, né, presencialmente muitas coisas, né? E logicamente assim que aquele ouro lá é porque eles têm condições, a gente não tem, né? Mas às vezes passa até de cafona, assim, sabe? De tanto uso, tão assim. exagerado, exatamente. De tanta informação. De tudo que você viu lá,
focando especificamente na construção civil, na arquitetura, o que mais te chamou a atenção, assim, que você ficou muito impactado? Mas me chamou a atenção é que eles tiveram uma oportunidade de construir uma cidade planejada, praticamente. Então, tudo funciona, né? Você não tem problemas de trânsito. Congestionamento. Não tem congestionamentos porque as vias são muito largas, né? Você tem as sinaleiras com sequencial correto, tudo foi muito bem planejado. Então, para uma cidade, Dubai tem praticamente 20 anos, assim, não mais que isso, né, que ela se desenvolveu dessa forma. E a gente está edificando hoje em cidades que foram feitas há muitos mais anos atrás, que não tinha esse planejamento. Então, a gente conserta de um lado e tem que remendar do outro, né? Então, a maioria das cidades do Brasil tem essa realidade. Essa é a maior dificuldade. Cris, você... Até o momento, enquanto não houver outro, você é o CEO da construtora que ergueu a maior torre do Rio Grande do Sul. Como é que é dormir com essa responsabilidade? Perde o sono em alguns momentos? Olha, não diria que perde o sono, mas a gente mede a responsabilidade, tá? Não pela questão da engenharia, porque a gente sempre teve grandes profissionais junto, né, na concepção dos projetos. Eu já tinha feito Reserva Sangiovese com 34 pavimentos, é um prédio alto. De 34 para 40. 40 é um pulinho. 40, já não foi tão desafiador. Não foi tanto, mas a gente tem bons profissionais trabalhando com a gente foi fazer testes de túnel de vento, a gente foi atrás de todas as informações, mas a gente viu que a dificuldade não era no projeto, a dificuldade era na execução, né? Porque Passo Fundo é uma cidade que venta muito, praticamente, eu acho que 8, 9 meses do ano é muito vento. Pela região, pela localização geográfica. Então né? dificulta bastante, né, a execução de alguns trabalhos. A logística do prédio, você tem elevador cremaleira subindo nele, você tem uma grua lá em cima. A gente já viu que podia ter usado para construir, exatamente. A logística de materiais e tudo isso, né, são as grandes dificuldades. E a parte ali que você falou de perder o sono, claro, o risco, né, de você ter pessoas trabalhando em altura. Então, a gente realmente fica preocupado com isso, mas a gente se cerca, né, de todas as adequações para a construção e para ter essa tranquilidade em executar. A pergunta que eu acho que todo mundo que fala contigo sobre esse assunto te faz, eu não vou deixar de fazer. Com toda essa altura, com todo esse vento, o prédio vai balançar um pouquinho? Pode ter essa sensação de balanço ou isso não existe? A sensação de balanço não existe, Thaís, tá? Porque eu vou te constatar, eu estive em Dubai e eu subi a 800 metros de altura. Isso dá quantos andares, assim, aproximadamente? Porque até os andares lá são um pouco mais altos, os pés direitos, mas dava 180 andares praticamente. Nossa. Sabe? Então é muito maior do prédio que a gente está fazendo, que é o Chardonnay, com 140 metros e 40 andares. Você não consegue ter essa sensação, pode ter talvez na água lá em cima, sabe? Mas é muito normal. Todas as edificações, elas têm um trabalho. A palavra é essa, elas trabalham. O cliente não tem essa sensação, não tem esse perigo, né? A estrutura é muito bem feita e faz parte da engenharia. Essa é a parte fantástica da engenharia, né? As pessoas te perguntam isso mesmo? Perguntam. Eu imagino que a gente chegou a fazer um fórum esses tempos aí com profissionais da área para a gente falar sobre... Balança ou não balança? Sobre as dificuldades da construção, e isso também foi uma pergunta, né? Então ela é normal, a gente vê nos arranha-céus, principalmente de Balneário Camboriú, às vezes alguns vídeos, né, que eles mostram assim isso de forma super natural, porque precisa, né? Mas o cliente, o morador, ele nunca vai ter esse desconforto. Estava no teu objetivo, no teu planejamento, construir a torre mais alta? Não estava, eu sabia que ia ser um prédio muito alto, maior do que a gente já tinha feito, e ele acabou acontecendo em virtude da opção da metragem do apartamento, e o arquiteto Fernando Polizello teve um momento que ele me falou: Cristiano, acho que vamos ser o prédio mais alto do Rio Grande do Sul. Ok, que bom. E muitas pessoas me perguntam se esse era o primeiro objetivo, mas não era. O primeiro objetivo é servir o cliente da melhor planta possível, da comodidade, do requinte e do conforto do projeto, né? Pois é, não era teu objetivo, então qual é o sentido da engenharia, da construção civil, da arquitetura na tua vida pessoal, Cris? Olha, eu sempre gostei muito de construção civil, tanto que eu cursei engenharia e para mim essa parte principalmente da criatividade e de você proporcionar através de um projeto arquitetônico uma experiência melhor para o cliente, para mim é a parte mais fantástica
do meu trabalho, do meu dia a dia, sabe? O meu maior desafio, a gente fala muito lá na UNA, é o próximo projeto, que vai ser sempre o melhor da UNA. Eu tenho certeza disso. Todos os projetos, né, o próximo vai ser melhor porque a gente tem a experiência, mas principalmente a gente tem o compromisso de entregar coisas melhores. Não é só o prédio, né? O entorno também conta muito. O que está próximo desse prédio, as ruas, enfim, tudo isso também está no teu radar. Está no meu radar. A gente adotou um bairro, Thaís. Então, lógico que a Vila Rodrigues, ela se tornou a Vila Rodrigues pela UNA, a gente tem a consciência disso. E se você observar a Vila Rodrigues de cima para baixo, você vai ver que, estrategicamente, todas as torres que a UNA construiu, elas estão afastadas umas das outras, para principalmente dar esse conforto, essa privacidade para o cliente. A gente não constrói mais que 2 torres no quarteirão. A gente tem ofertas de terreno a todo momento para fazer edificações, sabe? A gente tenta planejar uma coisa que não foi planejado antigamente, mas para dar esse conforto melhor e trabalhar com uma comunidade, né? A gente trabalha com um bairro, com uma comunidade, a gente quer servir essa comunidade da melhor forma possível. Estou com muita expectativa agora na resposta da próxima pergunta. Vamos lá. Se você não fosse um cara que trabalha na construção civil, você seria? Eu acho que eu trabalharia na comunicação. Não seria um músico? Eu não posso acreditar. Não seria, porque eu já fui. Não vale essa resposta. É verdade. Conta essa história. Não, eu me tornei um músico, né? Para quem tem menos de 40, talvez 30. Não precisa ser tanto, não, né? menos. Não conhece, por favor, conta a tua relação e a tua história linda com a música. A minha história com a música, ela começou quando eu tinha 13, 14 anos. A minha mãe me deu um violão. Pediu para mim fazer aula, que ela achava legal, mas eu fiz lá meio por obrigação e eu não tinha tanto interesse. Quando eu tinha 17 anos, por ali, estava na Notre Dame estudando, tinha um amigo que tocava muito bem violão, o Rogério, um cara muito legal, foi uma pessoa bem importante ali naquela fase da nossa vida. E ele, cara, eu acho que tu deveria tocar e tal. E eu comecei a tocar assim, sem tanto interesse, e gostei. E depois disso, a minha turma onde eu morava e meus amigos de prédio, a gente ia muito a rodeios, né, tradicionais que tinha em Passo Fundo e tal, e a gente tocava violão junto, né? E naquilo veio uma ideia de formatar uma banda de música gaúcha na época, que se chamava Pala Velho, foi muito famosa naquela época, ali nos anos 90, início dos anos 2000, onde a gente começou uma história sem pretensão alguma, de sucesso, mas sim para se divertir, ter algo a mais, porque muitos já estudavam, faziam faculdade, outros tinham trabalhos com a família, enfim. E aquilo ali, Thaís, tornou gravações de discos, shows pelo Brasil inteiro, programas de televisão nacionais, mas para mim o principal, ela marcou uma geração. Sabe, que eu acho que foi o mais legal e hoje as pessoas, quando me encontro, pessoas que às vezes eu não vejo há tanto tempo, dizem, cara, que fase legal aquela, né? E foi muito legal. Lembram. Mas da minha parte, do Cristiano, eu não era músico e eu não tinha veia de ser músico. Eu sempre gostei muito de música. Tanto que eu escutava muito mais pop rock do que música tradicional gaúcha na época. Me tornei um Galdério, que eu não era um Galdério. Aí teve um momento que usava calça justa, e todo o figurino foi discutido, enfim. Foi uma fase muito legal, mas ali talvez começou a mostrar um pouco da minha personalidade de disciplina e quando eu quero alguma coisa ir atrás. Então, lógico, eu fiz aulas de contrabaixo, que era meu instrumento, técnica vocal, fonoaudiologia, fiz várias coisas, né, para me tornar um bom músico na época, né. Você sente saudade? Eu sinto saudade dos momentos que a gente passou, das histórias que a gente passou nas viagens, de alguns shows, algumas coisas assim. Mas eu acho que foi aquele momento mesmo que deveria ser e terminou quando deveria terminar. Tá resolvido. Tá resolvido. Você toca em algum momento? Em casa, eu toco muito pouco esposa, em casa. Pra tua filha? Eu tenho lá meu contrabaixo último que eu usei, pendurado lá no meu espaço gourmet. Eu tenho um violão que às vezes eu tiro algumas músicas com a minha filha, com a Vitória, que ela toca violino. Então eu tiro as músicas junto com ela no violão, mas eu já perdi o hábito de tocar. Eu prefiro escutar a música agora. E ver a Vitória tocando violino certamente te emociona, né? Com certeza. Um pouquinho de você ali também, com né? Com certeza. Acho que tem ali um pouquinho da minha influência ali. Olha, o Cris, ele está sendo modesto aqui, porque eles tiveram participações nacionais
mas eu lembro, por exemplo, aqui em Passo Fundo, nós te entrevistamos na época, eu como jornalista te entrevistei no Jornal do Almoço. Na época, o Palavelli foi pro Domingão do Faustão e aquilo era, na época, algo incrível, Foi né? Para um incrível. grupo do interior do Rio. Eu lembro do ônibus também, passando pelas ruas, né? Eu acho que marcou, Thaís, porque assim, ó, a gente levou a música gaúcha de forma suave para os jovens da época. A gente lotava os CTGs, né, que os CTGs eles tinham algumas limitações de público na época, porque era um público mais tradicional, porque a gente trouxe uma música diferente, né, e aí você sempre estava conversando com um dos amigos da época e eles, cara, vocês foram importantes na mudança de muitas coisas, né, e você vê hoje que tem muitas duplas sertanejas que usam o ritmo da gaúcho nas músicas em virtude dessa oportunidade do Tchê Music daquela época, né? Que o Palavelli... Michel Teló, acho sim, que é um exemplo, com certeza. Né? Eu encontrava muito o Michel nos bailes do Tradição, enfim, né? Mas foi um momento bem legal. Logicamente que ficou marcado, foram mais de 10 anos ali tocando e se divertindo com a turma. Olha, não era a resposta que eu esperava. Eu achei que se você não trabalhasse com a engenharia seria com a música, mas confesso que gostei também. A comunicação tá aqui, coleguinha, né? Cris, pra gente fechar essa conversa aqui, o que você ainda quer? Aonde que você ainda quer chegar? O que falta? Eu acho que a gente está deixando um legado muito bonito para Passo Fundo, sabe? E o meu compromisso com a comunidade é de tornar cada vez melhor os projetos, de oportunidades de empreendimentos que a gente possa fazer, que possam mudar a vida das pessoas. Não tem uma ambição lá de chegar lá, faturar tantos milhões, bilhões. X prédios ou tantos metros quadrados. Esse número, a empresa tem um planejamento estratégico, que ele é muito bem formatado. O que mais me orgulha, Thaís, eu tenho muitos convites. Sabe, muitos convites. Inclusive para política? Para tudo, sabe? Isso, logicamente, que a notoriedade que a UNA teve... O cargo que você ocupa. O cargo que eu ocupo como Sinduscom. Sinduscom. Eu tenho muitos convites para construir em outras cidades, para participar de projetos diferentes. E isso mostra que a gente está fazendo um trabalho bem feito, né? Então, lógico que eu vou escolher o melhor sempre para minha empresa e para minha família também. Eu não tenho uma limitação de tempo, porque eu não me vejo sem trabalhar, então eu sou um cara que pratico esporte, cuido da saúde. Infinito. Então acho que a gente tem que, quanto a gente puder servir, né, a comunidade de alguma forma, eu vou estar aí. Você acorda às 5h30 para fazer Por atividade aí. física? Eu acordo muito cedo. Aprendi a dormir mais cedo, eu não dormia tão cedo, então eu acordo muito cedo, eu faço atividade física, eu vou levar minha filha na escola, já estou na empresa, nas obras, tem uma jornada intensa. Cris, que prazer você abrir o teu coração aqui e conversar com a gente. Muito obrigada, viu? A gente aqui, Gostei. O time da Rádio PF é todo teu fã também. Obrigada, viu? Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês, com pessoas que a gente convive, que a gente sabe que também tem essa importância com a nossa cidade e um carinho, né? Com vocês aí, para mim foi muito legal. Que bacana. Olha, a gente encerra aqui mais um Pod Café, esse podcast oficial do Café Expresso. Espero que você tenha gostado também, tanto quanto a gente. Até a próxima.